Muito bem, gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao culto das águias desta noite. A todos vocês que estão nos ouvindo pela transmissão ao vivo pela rádio, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que nos assistem pela TV, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar já a animar você a perceber as pessoas. A celebração faz parte da vida. Quando você é casado com alguém e não percebe essa pessoa que está ao seu lado, você pode estar perdendo sua melhor companhia. Quando você tem funcionários que você não percebe, esses funcionários, você pode estar perdendo sua melhor equipe. Quando você tem amigos que você não celebra, é possível que num momento você perca esses amigos. Porque a celebração, ela faz parte da existência, não é? Então quero animar você a celebrar as pessoas que entram na sua vida. Que você possa percebê-las e amá-las de alguma forma e demonstrar isto. Eu estava lendo uma postagem dessas que acontece dentro do WhatsApp. Não vou ser muito fiel à postagem, mas as pessoas que mais recebem flores são os mortos. A gente bem podia reverter isso, não é não? Eu não vou constranger você, mas eu não sei há quanto tempo você não dá flores para o seu marido. Yes? Ou há quanto tempo você não dá flores para a sua esposa? Mas eu gosto de flores, tem algum problema nisso? Não. Às vezes a gente nem diz o quão importante é esse amigo que você tem. Essa amiga que você tem, o amor que você tem, não é não? Vai que alguém chega na frente e diz, filho, ó o perigo. Então corteje sempre. Tudo bem? Corteje sempre. Vale a pena, hein? Aqui da igreja não vou arrancar meus músicos daqui, porque eu estou sempre cortejando meus músicos aqui, entendeu? Boa noite, queridos. Graça e paz. Essa noite, eu quero objetivamente começar a mensagem que acho que na internet você vai encontrá-la a partir de hoje como tranquibérnias teológicas. Tranquibérnias são falcatruas, são fraudes. Essas que nos enganam, têm cheiro de espiritualidade, mas nenhuma concretude na espiritualidade, tem aparência, mas não é. E essa noite nós vamos desvendar uns mistérios. Mas quero começar hoje à noite como eu comecei pela manhã. Vocês perderam hoje de manhã. Havia tanta graça aqui neste lugar. Eu espero que esta noite não seja diferente. Eu estava explicando para os irmãos hoje de manhã que há uma palavra no grego primitivo, no grego koiné, no grego comum, no grego que a Bíblia foi escrita, que é uma palavra que durante anos não se encontrou um vocábulo, seja na Vulgata Latina, seja em qualquer outro idioma que se pudesse traduzir, porque aquele vocábulo não tinha sentido, era um vocábulo inexistente no conhecimento. E é a palavra batismo, mas é um determinado batismo. Quando você lê na Bíblia que Paulo diz que foram batizados em Cristo, não está falando do batismo de João, do batismo da lavagem com água para limpar e para purificar. Esta palavra que não existia um código semelhante,
numa escavação que fizeram, encontraram uma receita que datava da época de Cristo. Era uma receita de picles, e dizia que aquele legume, depois de ter sido passado pelo primeiro processo, ele era imergido, e esta palavra era a mesma palavra que aparecia no texto bíblico, mas que não havia sido codificada. Daí houve uma descoberta esplêndida, porque aquela palavra era um batismo para o legume pegar o gosto das especiarias que havia dentro daquele recipiente. Era o batismo para pegar o gosto. Não era o batismo para lavar, era o batismo para pegar o gosto. Esta noite, nós vamos nos imergir na palavra. Nós vamos pegar o gosto da palavra essa noite. Isso não vai depender de mim. A profundidade deste culto será dada por você. Você vai até onde você permitir ir. E esse culto será tão raso ou tão profundo quanto você se dispor a imergir nele. Você poderá sair daqui com o gosto da palavra. A palavra pode entrar em você e você nela. É assim que acontece. Nós podemos ter uma relação com a palavra que é uma relação literária. Você vai ter acesso à literatura da palavra. Então, você vai sair com conhecimento intelectual, talvez com algum conhecimento geográfico, histórico, social. Será uma certa introdução, mas você pode sair daqui afetado pela palavra, cheio da palavra, se você estiver disposto a mergulhar dentro dela. Para isso, o que precisa é você abrir seu coração e deixar a palavra entrar, para que você pegue o gosto dela. Tudo bem, gente? Podemos começar? Então vamos ao texto desta noite. Pega sua Bíblia, por favor. Por gentileza. Abra em algum cantinho dela aí. Eu vou sugerir que você abra no texto de Lucas, capítulo 7. Porque foi aqui que eu me detive a maior parte do tempo, na semana passada, e eu vou seguir a partir daqui. Lucas capítulo 7, versículos 19 a 22. Eu vou fazer a leitura, vou proceder à leitura, se você tem uma Bíblia. Se você está dirigindo o seu veículo, então não seja tentado a abrir a Bíblia, então somente ouça. Se você está trabalhando, mas está aí ligado naquilo que a gente está falando, só preste a sua atenção. Diz assim: e quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram... Não, eu vou ler numa outra versão aqui. Verso 19. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que devia vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide
e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quero parar aqui e considerar com você rapidamente, para uma retomada do assunto, a resposta de João para aqueles que foram enviados por João Batista. João Batista está preso, prestes a perder a sua cabeça, lembram? Por causa de Herodias. João Batista vai perder a sua cabeça dentro de poucos momentos, mas ele envia 2 dos seus discípulos, que passarão então a partir daí a serem discípulos de Jesus. E a pergunta deles é: tu és o Cristo, aquele que havia de vir, ou vamos ter que esperar outro? A resposta de Jesus abre um leque para que nunca mais qualquer argumento fraudulento de um evangelho roto e sem sentido tome conta da nossa vida. Jesus diz para eles, diga para João, que os cegos estão vendo. Me ajudem, por favor. Diga para João que os cegos, os coxos estão, os surdos estão, os mudos estão, os endemoniados estão sendo, os mortos estão, e os pobres, presta atenção, o que Jesus está dizendo é que a solução chegou, que você não precisa morrer odiando, que você não precisa morrer com tanta raiva dentro de você. A solução para a sua vida chegou. Jesus será para nós solução para as nossas crises existenciais, para as nossas pobrezas monetárias. Ele será a solução para qualquer problema que você tiver na sua vida. Jesus veio trazer grandeza, e quando ele manifestou o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Poder para quê? Poder para mudar qualquer realidade na tua vida. Poder para mudar qualquer estrutura da sua vida, seja ela afetiva, psíquica. Jesus pode mudar até o caráter de um homem, pode fazer de um mentiroso um verdadeiro. Jesus pode mudar a vida de um ser humano, arrancar todos os seus recalques e colocar a cura dentro dessa criatura. O Evangelho não é um compêndio religioso, o Evangelho é o poder de Deus para toda criatura que acessa e faz demanda na grandeza dele. O Evangelho fará de você uma pessoa muito maior do que você pensou que pudesse ser um dia. Como disse, e pela enésima vez, eu repito a frase do Dr. Norman Vincent Peale: ele fará de você maior do que o ódio que você tem. O Evangelho fará de você maior do que as loucuras e as taras que você possui. O Evangelho fará de você uma pessoa muito mais poderosa do que andam dizendo que você é. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a tua vida e mudar as tuas realidades. Não subestime o poder do Evangelho, porque o Evangelho não é uma religião para gente fracassada. O Evangelho é todo o sucesso que Deus tinha em segredo de justiça, vinha caminhando através dos séculos, até que na plenitude dos tempos Jesus nasce e traz o poder do Evangelho para transformar a natureza humana. Se o mudo
fala, o surdo ouve, o paralítico anda, se o cego vê, se o coxo é capaz de andar, se o morto é capaz de ressuscitar, o Evangelho é a solução para o pobre. Porque eu estava dizendo para você que a primeira coisa que acontece na vida de um homem quando o Evangelho o alcança é entrar dignidade dentro dele. Nunca mais você vai ser manobrado por quem quer que seja, porque o Evangelho é essencialmente libertador. Ele não é aprisionador, ele não é castrador, ele não é reducionista. E eu dizia que em contrapartida há um modelo no mundo cuja finalidade é fazer com que você acredite que você é uma pessoa pequena. E se você acreditar nessa falcatrua, você nunca mais vai se levantar na sua vida. O Evangelho veio quebrar paradigmas, romper com questões na sua vida, veio fazer de você uma pessoa livre, livre dos sistemas. Ele veio para transformar a sua vida, para arrancar você da forma, para que nunca mais você entre na forma do mundo, para que você deixe de ser conformado, para ser transformado. O Evangelho transformará você e levará você a viver de glória em glória. Esse é o caminho do justo. É que nós vamos crescendo de glória em glória. Nós não caminhamos de crise em crise, caminhamos de glória em glória. Porque à medida que eu faço demanda no Evangelho, eu cresço no conhecimento da vida. A vida se desvenda, as escamas caem, as densas camadas que me impedem de ver a realidade, elas caem, e você começa a se perceber você mesmo, o sucesso que você nasceu para ser. Você nunca será um sucesso debaixo desse sistema manipulador, que tentam fazer de você um produto, às vezes um subproduto, um sistema que impõe regras absurdas sobre sua vida. O Evangelho vai revelar a você quem você é. E você é um sucesso porque você é você. Porque Deus, quando criou você para ser o maior sucesso da sua época. O problema é quando a gente se torna um cover, uma imitação. Aí a gente começa a sair do caminho. E ninguém será um sucesso sendo uma imitação de alguém. Quando João Batista, batizando no deserto da Judeia, é perguntado pelos homens: quem tu és, João? E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Isso há 20 anos atrás ressoou dentro de mim como um gongo, porque naquele momento, há 20 anos atrás, eu queria ser um pregador e imitava algum pregador. Quantos de vocês têm 20 anos que estão na fé? O resto não tem 20 anos na fé? Não? Vocês são novinhos então. Lembram de um pregador chamado Jim Swaggart? Você acredita que eu imitava ele? Pegava o pedestal e comprei até uma Bíblia capa mole para sacudir. Aí eu ouvi o Senhor me dizer: João Batista era uma voz que clamava no sucesso, no deserto. Por isso fez tanto sucesso. O dia que você deixar de ser um eco para ser uma voz, o dia que você parar de reproduzir uma voz principal e você se tornar você mesmo,
você será um sucesso. Para você mesmo. Não é que eu seja um sucesso para o mundo. Eu sou um sucesso porque eu sou eu I love me. Eu sou o meu maior incentivador. Você pode não bater palma para mim, não tem problema, não faça isso, né? Você pode não concordar comigo, mas eu sou o meu maior incentivador, porque eu sou eu. Eu não tenho um compromisso de imitar alguém. O dia que você para de viver pelo delírio da expectativa dos outros e você passa a ser você, daí para diante, filho, é só sucesso e é top. Porque você nasceu para ser top. Deus investiu tudo em você. O Evangelho vai revelar isso para você. Quanto mais íntimo de Jesus, mais isso fica evidente, que você nasceu para ter sucesso na vida. São Paulo diz que nós somos como estrelas. Hoje de manhã eu dizia que estrela não é um satélite que reflete a luz. Por exemplo, eu acho linda a lua, mas a lua não tem luz própria. É nostálgica, né? Outro dia minha esposa disse: meu amor, olha a lua. Eu disse: filha, está romântica, redonda, feito um tamanco, está muito bonita. Mas a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. São Paulo diz que nós somos estrelas, prontas para brilhar no meio da escuridão. Ou seja, você será a diferença quando você se torna você. O Evangelho vai gerar essa possibilidade. Tudo bem aqui? Já que eu estou à vontade, eu vou deixar meus apontamentos um cadinho de lado aqui. Excuse me. É que tem uns amigos que me avisam. Perdão. Pronto. Não. É que não sei se deu para perceber, não é? Aqui. Entendeu? Então não estou acostumado com essas coisas. Muitas graças. Há um personagem na Bíblia que o Evangelho fez toda a diferença na vida dele. É que o mundo inteiro, inclusive as circunstâncias, se tornaram uma falcatrua na vida dele. Ele é um homem que nasce dentro da sociedade de Israel. Ele era filho de um homem muito importante na sociedade. O nome do seu pai era Timeu. A palavra Timeu, traduzida para o português, quer dizer muito estimado. Um homem considerado. Aí, Timeu se casa com uma bonita donzela e nasce o primeiro filho. A festa é um menino. E para um judeu, a primogenitura masculina é uma questão assim de honra, porque ele vai herdar a profissão do pai, vai herdar a posição social, o status do pai. Nasce um menino. Qual o nome? Timeuzinho, Júnior. Só que tem uma palavra em hebraico que quer dizer Júnior, é Bar Jonas. Bar quer dizer filho. Bar Timeu. Que festa, que alegria, que celebração. Nasceu primogênito daquela família, nasceu Bar Timeu. Alegria total. Mas começam a perceber que tem alguma coisa que não está muito legal. É que tem alguns reflexos que Timeu não acompanha, Timeuzinho não acompanha. E logo percebem que o Bar Timeu é cego, não enxerga, é deficiente visual.
Se hoje, né, e a gente tem uma relação muito próxima desta sociedade dos deficientes visuais, temos uma relação muito afetiva e muito intensa. Quero agradecer aqueles que doaram as bolas para o time de futebol dos deficientes. Alguns de vocês contribuíram de uma maneira maravilhosa para o crescimento deles, não é? Em contrapartida, eles editaram um livro meu em braille. O primeiro livro em braille aqui no Maranhão. Uma gráfica que nós ajudamos a dar uma arrumada nela, bem aqui pertinho de nós. Então eu sei quanto preconceito e quanta dificuldade de inseri-los dentro da sociedade. Você imagina 2000 anos atrás. Se hoje temos dificuldade de inseri-los no mercado de trabalho, alguma empresa mais generosa aqui e ali acaba inserindo, mas de uma maneira geral, a inserção é difícil e eles têm que depender de favores. Você imagina 2000 anos atrás, quando Timeu nasce, filho de um homem estimado, que não consegue ser introduzido no mercado de trabalho porque é deficiente visual. Qual o destino desse rapaz? A mendicância, se torna mendigo. Cara, eu fico pensando aqui, os meus botões, que dor, que angústia esse menino começou a gerar. O espírito de rejeição. Quantos de vocês já foram rejeitados um dia de alguma forma aí? Só para eu entender se tem alguém aqui que pode entender mais ou menos isto aqui. Cara, é doloroso ser rejeitado. Dói. Faz a gente se desviar do caminho, a rejeição. Durante anos na minha vida eu levei uma carga de rejeição. Que coisa horrível, aprendi a mentir porque era rejeitado, então tinha que inventar uma história para gostarem de mim. Tive que vestir o que a sociedade ditava para poder me amarem. Tive que criar artifícios para ser amado, aceito. É uma loucura o que acontece. Mas Timeu rejeitado não podia nem criar muita coisa, ele era cego, um mendigo, destino. Só que dentro dele havia uma dialética diferente da dialética da circunstância. Eu não sei se acontece com você, que lá no fundo, há uma vozinha que diz, cara, a minha vida é maior do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Tem alguém aqui? Eu estou pregando para as cadeiras? Não, tem gente aí, não? Lá no fundo, ainda que você esteja vivendo uma circunstância altamente adversa, ainda que você esteja vivendo um deserto intransponível, lá no fundo, há uma voz que diz, ainda não é o fim. É assim mesmo, é que Deus é um Deus de oportunidades e Ele te dará novas oportunidades. Mas Timeu é cego, mendigo. Nem possibilidade de cirurgia, não sei que tipo de cegueira que ele tinha. Mas Bartimeu estava ali, no lugar dele, na lasqueira dele. E como lasqueira é um termo que não é usado no Brasil todo, eu quero te perguntar se você sabe o que é uma lasqueira. Não? Passe por uma e você vai saber o que é uma lasqueira. É só passar por uma, filho, você não vai ter dúvida. Entrei na lasqueira. Então não tem uma tradução ao pé da letra. Lasqueira é lasqueira. E na lasqueira a gente se torna até ponto de referência. Está vendo aquele fracassado ali? 2 ruas depois dele à direita. É primo daquele doido. Nós deixamos de ser alguém para ser filho de. Não é? E quem é você? Você perde sua identidade, porque assume a identidade do fracasso. Bartimeu estava sentado na beira da estrada, mendigando. E de repente,
ouve-se um tropel. Era uma tropa de gente andando, uma romaria. Gente andando. É impressionante. Que bom, Timeu era cego, não era surdo. Ele ouve o tropel e pergunta: o que é que está acontecendo hoje? Estou vendo um barulho diferente, o que é que está acontecendo? E alguém diz para ele, porque a gente sempre vai precisar de ajuda, né? Eu tive alunos que eram deficientes visuais. Os alunos mais inteligentes que eu tive eram deficientes visuais. Na minha experiência pessoal eram. Um deles me contou a seguinte história. Ele estava num ponto de ônibus esperando o 363. 363 era o número do ônibus. Ele estava no ponto e percebeu a presença de alguém. Sensível, percebeu a presença de alguém. Aí ele perguntou, por favor, quando passar o 363, o senhor pode me avisar? Silêncio. Ninguém respondeu. E ele disse, por favor, quando passar o 363, o senhor pode me avisar? Silêncio. Embora houvesse a presença ali naquele lugar. Aí pela terceira vez, já meio irritado, ele disse, pode me avisar quando passar o 363? E ele ouviu. Era um cavalo. Ele disse, tamanha é a dificuldade. Estou falando sério, isso aconteceu com ele, né? Eu fico pensando que Bartimeu estava ali e perguntou, o que é que está acontecendo? Felizmente não tinha um jumento, um cavalo, tinha alguém do lado dele, que disse, é Jesus de Nazaré. Eu estou te falando que a tua aproximação com o Evangelho muda a tua vida, e muda mesmo, viu? Jesus, quando vem trazendo o Evangelho, Ele vem trazendo o poder de Deus para a vida de todo que nele crê. Não importa qual seja a tua limitação, tua dificuldade, tua tensão, não me importa o que você esteja vivendo ou passando, Jesus é a solução para a sua vida. Porque Ele traz o Evangelho que liberta você e faz de você uma pessoa melhor. Quando dizem é Jesus de Nazaré, Bartimeu já havia ouvido falar da fama de Jesus, que corria célere, né, de forma acelerada. Todo mundo à sua volta havia falado da fama de Jesus. Ele tinha curado enfermos, ele tinha ressuscitado morto. Jesus era conhecido, talvez o homem mais famoso da sua cidade, com certeza, mas da sua região, de Israel naquele momento. Talvez sua fama muito mais importante que até do próprio sumo sacerdote. Quando Bartimeu ouve isso, e olha, tem um detalhe, nunca mais Jesus ia passar pela cidade. Ele estava transitando de Jericó para Jerusalém, subindo para adorar, ia ser crucificado. Era a última vez que Jesus passava por ali. Quando Bartimeu ouve dizer, é Jesus de Nazaré, é o filho do carpinteiro, ele dá um salto e toma uma decisão. Começa a gritar. E ele gritava mais ou menos assim, Yeshua Raben Davi, Yeshua Raben Davi. Quer falar em hebraico um pouquinho? Yeshua. Pronúncia perfeita de vocês, hein? Parece até que nasceram em Israel. Yeshua Raben Davi. A palavra Ben é a mesma palavra bar. Ben também é filho. É Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Estava de pé. E uma multidão que para mim representa o sistema do mundo que quer nos calar, dizia, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir.
não incomodes o mestre. Ele não vai ouvir a tua voz. Para de gritar. Não tem mais jeito para você. Não tem mais solução. Olha quanto tempo já se passou. Não tem mais jeito para você. E cada vez Bartimeu gritava mais alto: Yeshua Raben Davi. Jesus parou. Jesus sempre vai parar. Jesus sempre vai parar quando ouvir a tua voz. Meu irmão, um doido subiu na árvore para chamar a atenção dele. O outro restituiu muitas vezes mais o que havia roubado. Bartimeu gritou: Yeshua Raben Davi. O que você vai fazer para chamar a atenção de Jesus na sua vida? O quê? Se eu fosse você, eu pulava, rolava no chão, gritava para chamar a sua atenção, porque Ele sempre vai parar para ouvir você, porque a coisa mais importante que tem para Deus é a sua voz. A coisa mais preciosa que tem para Deus é Ele ouvir a sua linguagem manifesta, seja ela oral, escrita, gesticular, mental, emocional, de alguma forma. Quando Ele ouve a sua voz, seja a voz do teu coração, seja a voz da tua intenção, seja a oralidade da tua boca, meu filho, Ele vai parar, porque Ele está completamente interessado em você. Olha, Deus não está interessado no que você tem e no que você pode fazer. Ele está interessado em você. Você não é um objeto de lucro para Deus. Você pode ter se sentido usado pelos homens, você pode ter sido usado ou se sentir usado pelas organizações, você pode ter se sentido usado pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, pelo diabo, seja lá por que desgraça foi que você se sentiu usado. Mas Deus não quer usar você, Ele quer amar você e parar na história da tua vida. Ele quer ouvir a tua história. Conta para Jesus. Eu era menino, eu já fui menino, se tu podes entender isso, né? E quando era menino tinha uma musiquinha muito interessante que diz assim: conta para Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, te desanime. Lembra? Os de 20 anos para trás, lembram? Filho. Ei, filho, conta para Jesus onde é a tua dor. Tudo que Deus espera é ouvir a tua voz. Bartimeu grita: Yeshua Raben Davi. Diz Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Experimenta. Querido, a tua relação com o Evangelho é uma experiência. Então experimenta. Convida Jesus, chama, sobe numa árvore, faz alguma coisa. Ele quer parar. Então diga: Jesus, para aqui essa noite. Jesus parou. Jesus não só parou, Jesus disse para alguns dos discípulos: vai lá e traz o filho de Timeu. Vai lá e traz o filho de Timeu. Lá vem o filho de Timeu, pela última vez trazido pela mão dos outros. Nunca mais ele será refém da manipulação. Aquele que nunca havia visto o verde, nunca havia visto o contorno de uma árvore, nunca havia visto
o contraste dos verdes de uma mata. Aquele que nunca havia visto a beleza de uma mulher, aquele que nunca havia visto o rosto do seu pai, agora está diante do Mestre. Mas o que me chama a atenção é que naquela hora, quando ele dá um salto e fica de pé, querido, quando você termina algumas histórias dentro de você, fica mais fácil de ser resolvido do lado de fora. Bartimeu não se levanta, ele está determinado, terminado pelo lado de dentro. Naquele momento tem uma história que encerrou. Aquela dialética dele, esse não é o meu fim. Naquela hora, Bartimeu está convencido, chegou a minha hora. Essa é a minha vez. Eu não sei quando você será convencido de que esta é a sua vez e que esta é a sua hora, depende da sua fé. Mas a hora que o Espírito Santo disser para você, pronto, esta noite é a sua hora, esta noite é a sua vez, pode ser que um capítulo novo comece hoje na história da sua vida. Ei, Bartimeu estava ali. Bartimeu estava sentado na estrada, comendo poeira, dependendo da moeda dos outros. E ele tinha uma capa. Era hábito os homens usarem capa, e a capa era a identidade do homem. Quando um soldado romano que possuía uma capa estava com sua capa, você não tinha dúvida, era um soldado romano. Quando um homem da alta sociedade estava com sua capa púrpura, de cor púrpura, você não tinha dificuldade de entender a que classe ele fazia parte. Afinal de contas, seu Dior declarava isso. Não, não é o meu paletó, não é Dior. Não tem nem nome. Bartimeu estava envolvido numa capa. Vamos imaginar a capa do Bartimeu? Não cheirava uma milha, não cheirava a Mont Blanc. Que cheiro você acha que tinha a capa daquele cego mendigo? Já senti, eu trabalhava no outeiro da Glória. Você trabalhava no mesmo lugar. E nós subíamos o outeiro, o cheiro do mendigo era... Sabe como cheira? Aquele homem pega o histórico dele, era a identidade dele, era a sua história contada na sua capa. Era a sua história. Diz o texto que ele se coloca de pé e lança de si, deixa eu lançar devagar aqui, não? Ele lança de si a capa. Sabe o que isso quer dizer? Nunca mais eu vou viver essa história. Está decidido dentro de mim. Eu nunca mais vou viver o fracasso. Jesus trouxe o evangelho que me liberta, a palavra que me liberta, a palavra que muda a minha vida. Nunca mais. Abrir mão da sua capa é abrir mão de uma história de fracasso. Isso é para quem decide dentro. Entende? Quando eu decidi não usar mais drogas, a decisão aconteceu aqui, antes de acontecer aqui. A felicidade, filho, minha princesa, vou descer, Wilson. A felicidade é resultado de uma decisão. Não fica esperando a promoção para você ser feliz. Não fica esperando aquela doida voltar.
Porque a tua felicidade não está na mão de uma doidinha, a tua felicidade está nas mãos de Deus e de uma decisão que você toma nele. Joga essa capa fora. Joga essa capa fora. Se você não estiver disposto a jogar a capa fora, você vai pegá-la de novo. Jogar a capa fora é nunca mais eu meto a mão nessa capa. Isso é uma decisão pelo lado de dentro. Entende? Cara, você precisa aprender a ser feliz sozinho. Você nunca será uma pessoa morrer. Porque só tem um que satisfaz você, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. É o único que não frustrará você. O único. Não tem mulher perfeita. Não tem. Gosta de uns frutos proibidos. Brincadeira de mau gosto. Não tem um homem perfeito. Só um. O Filho de Deus. Ele é apaixonante. Ele é o bastante para nós. Agora, pessoas felizes atraem outras. Vou te contar uma coisa. Nenhum de nós gostamos de ficar do lado de gente derrotada. Estou falando a verdade. Eu amo os necessitados. Então case com um. Eu amo aqueles doidinhos da rua. Leva para casa. Eu quero ver eles longe da rua. Longe da rua. Eu não quero ver fracasso na vida das pessoas. Portanto, meu irmão, bota um sorriso nos lábios e vai governar a tua vida. Essa semana, força na sua peruca. Dá um tapa no visual e vai ser feliz. Seja feliz com quanto você ganha. E já já você será colocado sobre coisas melhores. Estou te falando que vai. Estou te falando que vai. Alguém vai encontrar você com tanto bom humor que vai querer você do lado o tempo inteiro.